Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da MLB e da NFL. Hoje no programa de número 35. E aí o Matheus, em vez de trazer um jogador que já tem sua história toda completa e o livro finalizado, trouxe um com um livro em andamento escrevendo a história. Fala aí, Matheus, beleza? Salve, salve, galera, beleza? Ia ser ou Kevin Durant, que ainda também não terminou a carreira, ou Cody Bellinger, mas como já teve bastante basquete aí, tô usando do beisebol. Bellinger, que tá apenas no seu quarto ano na MLB, mas já foi Rookie of the Year, batendo recorde de home runs para um Rookie na Liga Nacional em 2017. MVP ano passado, foi 2 vezes All-Star. Ano passado também foi Gold Glove, que é o melhor defensor da sua posição. Silver Slugger, que significa o melhor rebatedor da sua posição. Na carreira tem uma média de 27,1% no bastão, 121 home runs e 310 RBIs. 121 home runs é uma das maiores marcas aí do Dodgers para um jogador apenas no seu quarto ano. E em 2020 ele está um pouco abaixo, mas os seus números de power ainda estão bem altos. Ele está tendo alguns problemas com médias de rebatida, está um pouco abaixo, com acho que 20,1%, mais 10 home runs aí nessa temporada que é curta, então o líder é 18, então não é tão diferente assim, ele ainda está entre os top. E com o Mookie Betts ele não precisa estar no nível que ele estava no passado, quando ele ganhou MVP. Ele pode ser o segundo melhor jogador do time tranquilamente. Beleza, então tá aí. Esperar que ele esteja nesse momento, mas que esteja aparentemente subindo, né? Vamos ver. Hoje teve aí mais um grande jogo, depois a gente vai falar um pouquinho. E torcer para que ele seja um dos grandes e que a sua aceitação dele como um importante número 35 tenha valor, né? Daqui uns 20 anos, quando a gente escuta esse podcast de novo, fala, pô, você acertou. Esse 35 aí é importante pra história. Certo? Vamos então já rapidinho. O que você prefere? Fala aí. MLB primeiro. MLB, NFL MLB, NBA e NFL. Desse jeito? Então tá bom, do jeito que tá. Vamos nessa então. Vamos começar com a MLB. High fly ball into right field. She is gone! Bem, como eu falei agora, a MLB a gente estava assistindo agora essa série entre os dois melhores times da MLB e por um acaso os dois também na mesma conferência, né? Mesma divisão, na mesma conferência. E aí ontem teve uma vitória dos Padres, que se ganhasse os 3 jogos passaria o Dodgers, mas hoje teve vitória do Dodgers. O Dodgers é o primeiro na divisão oeste da Liga Nacional. E agora com a vitória de hoje, 2 jogos e meio na frente do Padres, que mesmo sendo o segundo melhor time da MLB número de vitórias, estaria indo para jogaria contra o quarto colocado aí da Liga Nacional nos playoffs. Não, eles seriam quarto, eles cederiam a série deles, só que eles jogariam contra o quinto, que seria o melhor time dos que sobraram, em vez de, como eles são o segundo, jogar contra o segundo pior da liga. Eles vão jogar contra o melhor visitante. Se eles continuarem atrás do Dodgers, senão vai ser o Dodgers jogando contra o segundo, contra o melhor visitante. Esse ano que vão 4 por liga, vão os 2 primeiros de cada divisão, são 3 divisões por liga, e também
os 2 melhores fora dessas posições. E hoje, um deles é o San Francisco Giants, que é o terceiro da divisão oeste. E o Colorado Rockies, que é o quarto, tá a um jogo atrás da última vaga aí no Wild Card. Divisão oeste aí dominando a Liga Nacional esse ano. Certo, então tem aí, esses jogos estão acontecendo, a gente tá lançando, no dia que a gente tá lançando, né, a gente tá gravando numa terça-feira, mas vai ser lançado amanhã quarta, mas é no horário do Brasil 4 da tarde, né? Tem 4h30. Tem esse jogo Dodgers e o terceiro jogo da série, né, Dodgers e Padres. É a última vez que os dois se enfrentam, então é importantíssimo amanhã para os dois times o jogo. O Padres ainda não anunciou o pitcher titular, mas pro Dodgers vai ser o Dustin May, rookie, assim como foi hoje com o Gonsolin também rookie, e 7 entradas só cedendo uma corrida, conseguiu deixar o Dodgers uma opção perfeita para a vitória. Certo, então, o que mais tem da MLB para trazer? MLB tinha rumores que teria uma bolha para os playoffs e a união dos jogadores aceitou a proposta hoje. Então vai ser como uma bolha. A primeira rodada vai ser sediada pelos 4 melhores times. E até quando o jogo for pro time de fora, eles vão sediar o jogo no estádio do visitante, para não ter viagem, para não correr o risco. E daí, para segunda rodada dos playoffs, a Liga Americana vem jogar aqui na Califórnia, no estádio do Dodgers e do Padres. E a Liga Nacional vai para Texas jogar no estádio do Texas Rangers e do Houston Astros. Assim não tem chance da casa influenciar. A casa influenciar o time. E daí a final da Liga Americana vai ser em San Diego. A final da Liga Nacional vai ser no estádio do Texas Rangers. E a final, a World Series, vai ser também no estádio do Texas Rangers. Então não vai ter quase nenhuma viagem. Tirando a primeira rodada, onde vão ter 8 cidades sedes, depois são só 2 e uma do lado da outra também. Então, legal, eles vão diminuir essa logística, né? Ainda dá pra ver se vão deixar os jogadores com as famílias nos hotéis ou sem a família, mas como é apenas um mês de pós-temporada, não é tão drástico aí como foi a NBA com quase 3 meses, ou como a MLB tinha proposto antes para começar a temporada da MLB, seria só os playoffs, então seria um tempo mais curto aí, sem a família. Certo. Principalmente para os times que perderam na primeira rodada, são 4 dias apenas de jogos. Então quase que metade dos times aí tem 3 dias, proporcionalmente pouco tempo longe da família, e quem ficar mais tempo longe da família, em compensação, 28, quer dizer que está chegando nas finais. Acho que dá 28, 29 dias longe de casa. Certo, então finalizado a MLB, a gente tá chegando aí no momento mais pico da MLB, mas quando chegar a gente fala mais e dá mais, traz mais informação e mais atenção. Alguma coisa da Liga Americana? Liga Americana tá legal de assistir o White Sox, time bem divertido, assim como o San Diego Padres, bastante jovem, traz bastante diversão aí pro campo, que não é muito normal no beisebol. Esses times jovens estão tentando aí dar uma inovada. E também teve um no-hitter do Chicago Cubs. Um pitcher que usa um óculos, meio estranho. E ele no college era divisão 2, não tinha recebido nenhuma bolsa de estudos e conseguiu chegar na MLB. Foi 20ª rodada de escolha no draft. Conseguiu chegar na MLB e conseguiu um no-hitter aí pelo Cubs, o Alec Mills. Tá aí, contra tudo e contra todos. Certo? Vamos então agora para a NBA falar de mais um jogador também que não foram muitas pessoas que apostaram nele no draft. Neles, né? Na dupla, certo? Não foram hype no draft, né? O Murray dá pra falar que ele veio com bastante hype, até porque já tava na seleção canadense. Foi mas o top Jokic 7. O Jokic demorou até um ano ainda pra chegar na NBA, né? Então vamos falar um pouquinho da NBA e desses jogos finais aí. Lillard, long range three, and it's good!
at the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me? Então tá aí, né? Estamos saindo agora nesse pós-jogo do Clippers e dos Nuggets. E deu pra sentir no meio do jogo, assim, alguma coisa dando errado no Clippers, até na questão dos números, né? Os arremessos de quadra da dupla Kawhi e Paul George. E aí você vê que o Kawhi fez aí menos pontos do que os dois melhores do outro time. E o mesmo número de pontos do que jogadores médios do outro time. Então, assim, alguma coisa tá errada. O cestinha foi o Harold, né? Do Clippers. Do Clippers com 20 pontos. Então, assim, alguma coisa deu errada, claramente. Não era pra ter levado esse jogo pro jogo 7, se tivesse mesmo tudo funcionando. Como não tava, jogo 7 é jogo 7. E aí, Murray falou, deixa comigo. E o Jokic fez a parte dele. O Murray jogou como se ele fosse o melhor jogador da série. Tentando provar aí que ele merece entrar em outro patamar e ir pra próxima temporada. A série contra o Jazz. Outro patamar. Sensacional contra o Donovan Mitchell, os dois. Subindo aí um nível. E o Murray continuando nos playoffs. E continuando fazendo alguns números bem impressionantes. 40 pontos no jogo 7. Não, ele fez 25 pontos no primeiro tempo. E no jogo todo, somando Kawhi e Paul George, 24 pontos. Tá aí um número que impressiona. E o Murray tava com a obrigação de fazer os pontos, enquanto o Jokic fazia o time jogar. E também, como o Clippers é um time mais baixo, quando o Zubac não tá em quadra, o Harold 6'8", 6'7", não consegue marcar o Jokic com 7'1", principalmente nos rebotes. E o Jokic chegou a 22 rebotes, triplo-duplo no jogo 7. É um dos primeiros jogadores aí. Acho que ele, LeBron e Jerry West, os três que fizeram o triplo-duplo no jogo 7. Eu lembro que o LeBron tinha se juntado ao Jerry West no jogo 7 contra o Warriors na final. Eu não lembro se era só final ou se era playoffs também. Mas é um lugar diferenciado, né? Fazer triplo-duplo do tamanho do triplo-duplo que ele fez, que é assim, fazendo o time jogar, fazendo tudo acontecer num jogo 7 é história, né? E história gringa da Sérvia. E o cara joga demais, o time do Nuggets inteiro jogando muito bem. E o terceiro aí, cestinha do time, não conseguiu fazer muitos pontos. Ele no terceiro quarto ele tinha acabado de fazer os dois primeiros pontos dele no lance livre, o Michael Porter Jr. Mas mesmo assim o Nuggets não teve muitas dificuldades, principalmente depois do segundo, quando começou o terceiro quarto, não teve quase nenhuma dificuldade de ganhar do Clippers. Eu tentando olhar e entender o que estava acontecendo, da minha visão, talvez da visão que eu tenho de basquete, era isso, o Murray resolvendo, e quando tentavam parar o Murray, a bola ia no Jokic, que se não finaliza porque você dobrou nele, ele vai achar um passe. E aí teve um resuminho ali no primeiro tempo, mostraram um resuminho das assistências dele, uma melhor que a outra. Sempre encontrando, você vê ele com a bola, os outros 4, ele passa pro melhor posicionado indiscutivelmente. E os outros 4 sempre cortando em direção à cesta, não ficando parado, sempre dando linha de passe pro Jokic achar. Gary Harris, Paul Millsap, muito inteligentes. O Millsap no momento foi super importante, com duas de 3, com 2 assistências do Jokic seguida. Ele é o veterano do time e tecnicamente ele é o segundo All-Star do time, né? Que é o único jogador tirando o Jokic que já foi All-Star. E é o cara que já teve experiência de playoffs pra ajudar aí o Nuggets. E talvez o Nuggets tenha aí o reforço do Will Barton pra próxima série. Ainda não sabe se ele vai conseguir voltar ou não. Mas o Nuggets se tiver ele de volta, vai adicionar mais ainda na defesa de perímetro aí, e pode causar bastantes problemas pro Lakers, até porque na bolha o Nuggets vem sendo talvez o melhor time aí, né? E você... Duas coisas eu tenho que falar. Uma o comentarista falou isso, e na minha opinião, nesse momento, o Jokic é o melhor tomador de decisão da NBA, é o que toma as melhores decisões nos momentos mais em que ele tem mais pressão. Tem muitos outros que são bons, mas ele é fantástico. Que é difícil falar
alguém acima do LeBron nesse... Né? Mas por isso que eu falo que por isso que eu estou dizendo o momento, né? Nesse momento exato, ele é o melhor. Ele não quer dizer que ele é melhor tomador de decisão do que o LeBron. Pra mim, nesse momento exato, se você tem que falar nesse momento exato, pra mim, é ele. É ele que está tomando as melhores decisões, é ele que consegue, desde aí da bolha, né? Até game winner que ele meteu e tal, ele tomou algumas decisões, acho que foi contra o Utah, que ele teve um game winner. Contra quem que foi? Que ele teve um game winner que ele fez do lado esquerdo, um chute de 2 ali, não lembro agora contra quem foi, mas ele não é questão nem de fazer ponto, é questão de dar o passe, é questão de, pra mim ele é o melhor tomador de decisão do momento. E a gente também, outra coisa que você tava falando, que é quem vai marcar o Murray, né? E vamos ver o Davis marcando o Jokic também. Vamos ver se o Lakers vai voltar pra ter 2 pivôs em quadra ou vai deixar o Davis de pivô e deixando ele marcar o Jokic. E daí vai ficar um espaço bem aberto pro Murray, porque o Davis vai ter que focar inteiramente no Jokic e é o melhor defensor do time e não vai poder ajudar muito nos drives do Murray, que provavelmente vai conseguir bastante facilidade comparado ao que ele conseguiu contra Kawhi, Paul George, Patrick Beverley. Beverley jogou muito no jogo 7, principalmente na defesa. Pareceu o único jogador que estava tentando alguma coisa. E contra o Lakers, jogando contra Danny Green, quem teve os Caldwell Pope, Caruso. São até defensores aí acima da média, mas não do nível que o Murray estava enfrentando aí contra Kawhi, Beverley e Paul George. Então acho que ele vai ter um pouco mais de facilidade se o Lakers não dobrar nele. Acho que ele vai conseguir deitar aí nos armadores do Lakers. Então, agora é assistir, né? Outra coisa também que aconteceu, que foi o comentarista da ESPN, eu nunca lembro o nome dele. Mark Jackson, acho que tá falando. Ou Van Gundy. Não, o comentarista pós-jogo lá, o figura. O Moreno que fala... De óculos? Não. Caramba, que tem o programa que ele discute ele com outro cara sempre lá. O Stephen A. Stephen A. Ele falando que, antes do jogo, né? Que ele não queria que roubassem dele a chance de ver uma final de conferência Clippers e Lakers. E aí ele já tava aí triste que roubaram dele disso. Ele queria esse momento. Eu sempre falo pro Matheus algumas coisas sobre ver a história acontecendo. Não tô dizendo que isso que tá acontecendo não seja história. De repente pode até ser uma história maior. De repente vai que o Jokic passa pelo LeBron. Mas assim, eu queria também... Eu não tenho muito torcida. Eu tenho um pouco de fé pelo Clippers aí, um pouquinho, por uma história que a gente tem aqui com o Clippers, mas não tenho torcida por ninguém na NBA. Um pouco Clippers, um pouco de Orlando, mas eu gosto mais de ver história. E eu queria muito ver esse Clippers e Lakers também, por ver o Clippers e Lakers. Como você disse, quem deve estar feliz é o LeBron, que ele tem certas lembranças de Kawhi, jogar contra o Kawhi, ele sabe a dificuldade que é, né? E eu acho que seria mais legal ver os dois times com torcida, então tomara que ano que vem seja e a NBA consiga ir por torcedores no ginásio. E o Clippers já provavelmente jogando na sua arena nova. E o Clippers tente aí quebrar essa maldição que o Clippers nunca chegou numa final de conferência na história, né? 50 anos aí. E você acha desde Buffalo. E você acha que para mudar essa história tem que mudar o técnico? Porque a impressão que eu tenho é que o time tá pronto, certo? Alguma pecinha a mais aqui e tal, mas tá com um time que dá pra você dizer que dá pra ganhar, certo? Falta o técnico, o que você acha? Pra mim, Doc Rivers, acho que ele e até o Vogel do Lakers são os dos 5 aí que sobraram até esse jogo 7, eram os 2 piores técnicos, principalmente comparado ao Brad Stevens e o Spoelstra do Heat e do Celtics. Técnicos muito mais avançados do que os dois. Nick Nurse também do Toronto Raptors, não à toa que ganhou o Coach of the Year. É questão de estar atualizado, né? É o técnico dessa NBA, né? Desses jogadores. E caras que estudam muito e tentam sempre se adaptar. O Spoelstra tá aí há 10 anos no Heat, conseguiu liderar um time com estrelas, conseguiu liderar um time que tava em formação e agora conseguiu a sua estrela no Butler e tá pondo a cultura de defesa, jogar
hard o jogo inteiro e tá conseguindo aí. E também desenvolvimento dos jogadores, né? Tyler Hero, Duncan Robinson, Bam Adebayo, Kendrick Nunn, tudo draftado pelo... o Nunn não foi draftado, nem o Robinson, mas vieram direto aí pro Escolha Heat. dele, assim, decisão dele que eles viessem, Ele né? e dos olheiros do Heat também, que Sim. tem bastante aí olhos no futuro. Então tá certo. Agora é esperar aí ver se essa cornetada do Matheus vai chegar no dono da Microsoft ou se ele vai apostar nele mais um ano, até pelo ótimo relacionamento que ele tem aparentemente com os jogadores e com o dono do Clippers, né? Pelo jeito esse é o ponto forte do Doc Rivers. Relacionamento. E aí ele não é um cara Estrategista, excepcional, né? em estratégia de defesa, porque você não vê o Clippers marcando uma zona igual o Heat fez hoje contra o Celtics, Foi a hora que voou, né? Foi a hora que fechou tudo, né? ou como o Raptors faz contra os times que enfrentam, consegue anular o Giannis, daí consegue anular o Harden no seu jogo seguinte, consegue anular o LeBron e o Davis, e o Rivers não depende muito do talento individual dos jogadores, né? Que são jogadores aços. Ele pega vários jogadores Mas- bons, dá um bom ambiente a eles e deixa eles resolverem, né? Seria um pouco disso. Mas vamos ver qual será o próximo passo. Eu acho até que o Clippers não deve ter pressa, porque esse ano da bolha é um ano diferente. Eu acho que as coisas seriam diferentes se não tivesse a bolha, por exemplo. Então é um ano diferente, é uma NBA diferente. Quem ganhar, ganhou, merecido, tá na história. Não acho que tem que ter asterisco, nada disso, mas é diferente. Eu acho que o Clippers vai estar com pressão ano que vem, porque pode ser o último ano aí do Paul George e Kawhi juntos em Los Angeles. Os dois podem sair. E daí o Clippers trocou escolhas de primeira rodada até 2027. Tá com o futuro aí. Se não ganhar o campeonato ano que vem, Mas vai ser dizem tido um que bust. dizem que o dono do Clippers não deixaria alguém que ele não quer que sair. Que ele tem esse poder de convencimento e de negociação. Dá pra acreditar, né? É um cara com um certo histórico aí de negócios bem sucedidos, certo? Vamos esperar, muito futuro. Ano que vem tem aí talvez um Clippers mais forte e... Talvez mais fraco, né? Que Harrell, free agent. Não, mais fraco você pensar no time, mas se forte desse jeito não chegou, talvez o mais fraco do ano que vem seja mais forte pra chegar. Que é Harrell, free agent. Marcus Morris, free agent. Tem o Kawhi, o Paul George, Lou Williams, Beverly, Shemet. E acho que Reggie Jackson vai ser free agent. Então vamos ver aí o que o Clippers vai fazer no mercado. Eu acredito que vai fazer um bom mercado. Se eles eu acredito no que eles têm atrás. Se eles não renovarem o Harrell, se abrir um espaço aí, talvez eles consigam até trazer um cara aí que tá em um time perdido aí, tipo um Bradley Beal, pra trazer pontuação. Talvez um jogador menos assim, que sempre tá no rumor de troca, o Vucevic. Tá sempre no rumor de troca e vindo com pivô. Desse estilo ainda, né? E daí pode ser que o Clippers consiga adicionar alguém e com certeza o dono não tá nem aí pra pagar a taxa do Luxury Test. Esse não é o problema dele. Ele... Até que eu imagino que eles devem estar também vendo esse ano que vem como o ano a ser o ano, né? O ano que talvez em fazer a aposta, por exemplo, que o Raptors fez, acreditando que aquele ano seria o ano com um ano de Kawhi. Eu acho que eles devem estar pensando também, não só pelo Kawhi, mas que esse ano pode ser o ano e aí vale uma aposta, vale trazer alguém grande assim. Vamos esperar para ver. E aí a gente tem aí também, acontecendo no mesmo dia aí, esse Heat Celtics, que é um jogo super interessante e muito legal de assistir, né? Um tipo de jogo que eu gosto muito de assistir. Bastante teamwork, né? Os dois times muito coletivos. Celtics e Heat. Celtics é a melhor defesa aí dos playoffs e o Heat também não tá muito atrás. Foi até o final. Tatum jogando muito. O Kemba teve alguns struggles aí, tipo o Kawhi não tava conseguindo fazer seus chutes.
mas até no finalzinho ele começou a ir pra dentro, fazer o floater, mid-range dele, e até conseguiu aí adicionar alguns pontos no final, mas muito pouco para um jogador do nível dele. Até o Jaylen Brown também não jogou muito bem, e se os dois conseguem pelo menos 80% do que eles jogam normalmente, acho que o Celtics vai ter mais facilidade aí para fechar os jogos. Tava ganhando quase o terceiro quarto inteiro. O primeiro tempo tava 12, 13 pontos pro Celtics. E acabou que no final o Heat conseguiu virar. Tyler Hero com algumas bolas de 3 sensacionais, e o Butler fechando com uma and one. E daí caiu nas mãos do Adebayo para salvar aí o Heat. Com um toco fantástico, né? Um toco para fechar mesmo o jogo, né? E era uma bola que ia ser uma cravada, né? Aparentemente uma bela, uma cravada, e foi um toco belíssimo que tá sendo aí repetido. Se você tá com a TV ligada, você deve ter visto ele em algum momento ou na sua rede social, porque tá repetindo aí em todos os lugares. E a foto ainda é mais bonita do que o vídeo. E você, o que você espera então aí? O jogo mostrou que tá vindo, equilíbrio, um 3-2, alguma coisa assim? É isso que você espera, ou você acha que o Celtics, que nem você falou, tem os jogadores jogando um pouquinho melhor? A impressão que você dá é que, por exemplo, o Heat jogou o máximo e o Celtics não, e aí se o Celtics também jogar o máximo ele ganha mais fácil. O que você acha? Eu acho que até no Heat o Butler acho que não chegou nem nos 20 pontos. O Duncan Robinson meteu só 2 bolas de 3 pontos, que ele é um dos melhores chutadores da NBA. Então os dois jogaram abaixo. O Duncan Robinson, ele normalmente não joga muitos minutos, ele é titular, só que ele quase nunca fecha o jogo, mas quando ele tá metendo as bolas de 3 ajuda muito o Miami. Só que o Dragic jogou acima do nível que ele já tava jogando muito bem, mas jogou ainda mais acima desse jogo. Eu não sei quando mais a gente vai falar que ele tá jogando acima do nível, porque ele tá jogando sempre muito bem, né? Mas ele passou o que ele jogou contra o Bucks até, fez mais, e eu não sei se ele vai conseguir continuar nesse acima. Talvez ele volte um pouco para as médias de 20, ele chegou a quase 30 pontos aí contra o Celtic. Se o Kemba conseguir voltar aí no nível dele, eu acho que o Celtic vai ter um pouco mais de tranquilidade, mas sempre no final o Heat tá acostumado a ganhar jogo grande, é o líder de jogos em overtime e vitórias em overtime aí na temporada, então não dá pra desconfiar, pra duvidar, jogar contra falar contra o Heat, aí principalmente em jogos que vão ser pegados até o final, né? Beleza, então, vamos aí. Se você tá aí a fim de algumas emoções, tem esses jogos aí pra você assistir. Então a gente vem aí, qual a sequência? Você sabe quantos são os jogos? Daqui 2 dias deve ser... Quinta, jogo 2. E sexta sábado, começa... jogo... e sexta tem o Lakers e Nuggets. Beleza. Sábado, começa, jogo então 3, sexta é o primeiro jogo Lakers e Nuggets. Daí vai ser um dia cada. Dia 1, beleza. Então tá aí. Sintoniza a TV, acha o seu link, seja o que for, e assista os jogos aí, porque são grandes jogos que estão vindo, certo? E a gente volta com mais jogos sobre as finais e sobre quem vai conseguir essa classificação e como foi esse LeBron mais uma vez chegando nesse momento. Vamos assistir, vamos ver. Certo? Tá falado, NBA? Tá falado. Vamos então agora pra NFL. Roethlisberger has time, throws to the back of the end zone, and it is caught for a touchdown by Holmes. Bem, NFL. O Matheus já abriu aqui uma tela cheia de jogo no nome pequenininho, então vai lá, fala aí, Matheus. Começou a semana 1, né? A gente já falou. Vamos começar assim, vamos falar assim. Eu quero que você, até pra ver um pouquinho a sua visão de análise fria. Começa falando assim, como se fosse de baixo pra cima, jogos menos importantes, que mostraram até o jogo que você considera o jogo da rodada. Então faz 3 degraus, certo? A gente já falou do Thursday Night no último podcast, Chiefs e Texans. Então vamos aí, acho que Bills e Jets, jogo que já estava esperado.
uma vitória do Bills. Jets muito mal, Le'Veon Bell saiu machucado, vai ficar fora pelo menos 3 semanas. E o técnico do Jets já tá, parece já, acho Já que jogou a ele toalha. acho que ele já é um zumbi lá no cargo. Acho que sem dúvida nenhuma ele já vai estar demitido, se não durante a temporada, no final dela ele já vai ser Se não mandado amanhã, embora. durante a temporada. Infelizmente o Sam Darnold jogando com esse técnico, o Adam Gase, não tá conseguindo mostrar o seu potencial inteiro, e talvez o Jets perdendo os jogos, talvez ganhando a primeira escolha, segunda escolha, talvez pense em um quarterback no próximo draft, com o Justin Fields ou Trevor Lawrence, que vão estar disponíveis. O Sunshine? O Sunshine ou o Justin Fields de Ohio State, que é um bom corredor com a bola também, além de bom Você considera os dois muito melhores do que o Sam Darnold? Você acha que é uma aquisição de grande... É isso que eles precisam agora? Eu acho que o Jets sabe como tá o dia a dia, mas acho que se eles conseguissem dar um técnico melhor E adicionar alguma coisa importante pro time. e adicionar uma linha ofensiva e pelo menos um alvo pro Sam Darnold, acho que já ajudaria. Você poder analisar melhor ele. E o técnico foi a razão pelo qual o Jamal Adams pediu pra sair, a razão pelo qual o Le'Veon Bell quase não joga, porque o Adam Gase falou que ele não queria o Le'Veon Bell em Nova York, e o Le'Veon Bell não tem o número de carregados que ele tinha com o Pittsburgh, e o técnico, pelo jeito, tá deixando ele de lado, e o Le'Veon Bell bem abaixo da carreira dele, né? Certo. Próximo jogo ruim pra comentar. Ruim. Não, por ruim, um time. É só falando de jogo que você acha que mostrou menos e tem menos pra... Ravens e Browns mostrou atropelamento. o Ravens voando como sempre, e infelizmente o Browns outro ano aí de bastante conflitos aí no time. Alguns rumores que o Odell quer sair, outros falam que ele vai ficar. O Mayfield não jogou muito bem, sofreu bastante sacks, e Browns só anotando 6 pontos, muito pouco para jogar contra o Ravens. E o Ravens mostrou seu favoritismo aí na divisão, né? Certo. Vamos falar então agora do que? De Indianapolis e Jacksonville? Acho que a gente pode falar de Patriots e Dolphins. Ok, Patriots e Dolphins. Patriots. Só mais um capítulo da história. Mais uma vitória do Patriots. E positivo aí pro Ken Newton, né? Jogou muito bem, 2 touchdowns terrestres. Primeira vez que o Patriots tem um jogador móvel na posição de quarterback. E eles estão aproveitando bastante a mobilidade do Ken Newton. Tá? O coordenador ofensivo Josh McDaniels estava bem feliz no banco quando o Ken Newton conseguiu seus touchdowns. Mas eu vi o Tom Brady fazendo touchdown terrestre. E o Belichick sempre admirando o Ken Newton. Todos os discursos dele, parece que ele sempre queria ter um quarterback que conseguisse correr com a bola. E acho que ele tá realizando o seu sonho aí, né? Com o Ken Newton. Certo. Então eu vou escolher um jogo agora. Bears e Lions. Bears e Lions tava... O que falar desse Bears maravilhoso? Parecia que o Lions ia destruir o Bears. Tava 23-7. 23-10. Indo pro final do terceiro quarto. Começo do quarto. Até que o Trubisky começou a jogar. Voando. 3 touchdowns e conseguiu virar o jogo aí pro Chicago Bears e dando uma esperança aí pro torcedor, até que dá pra falar que a defesa do Detroit Lions não é nada boa, mas mesmo assim o Trubisky conseguiu mostrar uma virada e mostrou que a mente dele não tá totalmente fora, não tá totalmente destruída depois de todas as críticas que ele sofreu. Pesadas. E ele... merecidas e pesadas. Merecidas, só que ele... O técnico nomeou ele como titular porque disse que nos treinos ele estava se mostrando um líder. E pelo jeito ele continuou aí nesse jogo contra o Lions e conseguiu a virada aí pro Bears. Que bom. Próximo jogo? Raiders e Panthers. Sim. Batalha de running backs. Josh Jacobs do Raiders, 3 touchdowns. McCaffrey também continuando a jogar muito. Foi até um bom jogo do Bridgewater.
Só que no final o Panthers mostrou que tá indo pra reconstrução, não tá pensando em vitórias. E o Raiders conseguiu aí, no finalzinho com o touchdown do Josh Jacobs, ganhar a partida. E é normal, acho que pro Carolina, o Carolina não tá esperando ganhar muitos jogos esse ano. Tá só vendo se o Bridgewater é mesmo quarterback pra franquia. E é McCaffrey Football Club lá. Então, em próximo jogo, o Raiders tem seu primeiro jogo na nova casa em Las Vegas. E aqui em Los Angeles teve estreia de casa nova também, né? Rams contra o Dallas Cowboys. Foi um jogo bem interessante. O Cowboys no quarto, tendo a chance de empatar o jogo com um field goal, decidiu ir para a quarta descida. Acabou não convertendo. E o Rams só segurou o jogo depois disso. Goff até jogou bem. O Malcolm Brown assumindo aí a titularidade depois do corte do Todd Gurley. Também 2 touchdowns. Bem sólido, jogador bem físico. E a defesa do Rams jogando muito com o Jalen Ramsey na secundária e o Aaron Donald na linha defensiva, criando muitos problemas para a linha ofensiva do Cowboys, que está bem abaixo do que ela era nas temporadas passadas. E lembrando que essa casa que estreou não é a casa só dos Rams, né? Também tem o Chargers, que começou em Cincinnati. Tyrell Taylor como titular, jogando contra o Joe Burrow. Joe Burrow conseguiu um touchdown terrestre de 23 jardas como seu primeiro touchdown na NFL. Ele conseguiu uma campanha para o field goal do empate. Tava 16-13, ele conseguiu marchar aí o campo e deixar o seu kicker para chutar um field goal de 25 jardas. E o kicker acabou errando, pondo a mão na perna. Ele pôs a mão na perna direita, mancando. Daí depois do jogo, na entrevista, Parece ele o pai falou perguntando pro filho, qual perna tá doendo? ele falou que a lesão ele sentiu na perna esquerda. Parece aí que deu um migué. Famoso. E acabou custando aí uma grande campanha do Joe Burrow, que mostrou que foi a escolha certa aí pro Bengals. Vamos então ficar aqui pertinho aqui na região. Vamos aqui sem sair da Califórnia e puxando um pouquinho de Arizona. Fala aí, esse Cardinals de São Francisco, que eu vi uma frase que falou que o São Francisco começou essa temporada igualzinho terminou a outra, né? Que é com derrota. Igualzinho no Super Bowl. Garoppolo até tentou, jogando alguns números bons, mas o Cardinals bem interessante esse ano. O Kyler Murray jogou muito bem. Era para ele ter 100 jardas terrestres, só que como ele ajoelhou no finalzinho para ganhar, ele foi perdendo jardas, acabou terminando aí com 91. Só que o cara sensacional, uma threat, uma ameaça pro 49ers, tanto terrestre passando e agora passando a bola. Ele tem uma arma nova aí, né? DeAndre Hopkins mostrou ser um negócio bem bom pro Cardinals e bem ruim pro Houston Texans. 14 recepções, 151 jardas. É a maior marca da carreira em recepções. E parece que ele tá gostando de jogar com o Murray. E tá deixando o Deshaun Watson bem triste lá em Houston, né? Aproveitando que a gente falou de times com casa nova, vamos falar então de times com nome novo. Certo? Eagles e Washington Football Team. Esse jogo foi uma decepção pro time de Filadélfia. Carson Wentz foi sacado 8 vezes, não teve nenhum tempo no pocket. O Philadelphia tava ganhando, só que acabou tomando a virada aí do Washington. E Dwayne Haskins conseguiu liderar seu time à vitória. Números bons até do Carson Wentz, mesmo com toda a pressão. O Dallas Goedert também, o tight end, jogando muito bem. Só que a linha ofensiva desmontando. E a linha defensiva do Redskins é muito boa. Teve ainda a adição da segunda escolha. Linha defensiva de quem? Do Washington. Do Washington. É muito boa. Aí sim. Com o Chase Young, a segunda escolha do draft, marcando aí um sec e meio já na sua estreia. Vai ser uma linha defensiva das melhores da NFL aí. E o Chase Young vai
ser o favorito aí pra o rookie defensivo do ano. E você tem que treinar aí o novo nome, certo? É o Washington. Washington. Eu só falei Washington. Não, você mandou um Redskins. Depois você vai ouvir na edição aí, vai ver a falha. Mas é uma falha ainda normal, certo? Vamos Certo. então, agora, já que a gente tá falando pra começar com um jogo ruim, vamos logo pra esse Tennessee e Denver, vai? Falar Enroscou aí? na fala do jogo, foi um jogo bem interessante, com várias coisas acontecendo, só que acabou sendo um placar baixo, até pelos erros do Gostkowski, o kicker do Titans, mas você pega um Ravens e Browns 38-6, o Broncos e Titans foi bem mais Não, o melhor interessante. jogo pra assistir isso. Não, sem dúvida. Tô falando mais do placar e pra te provocar um pouco, mas fala aí. O que o Denver produziu? Esses 14 foi mais do que... Foi o que ele Era pra ter produziu ou sido era pra ter mais. mais? Era pra ter sido mais porque teve uma campanha na linha de 1 jarda em que foi parado na quarta descida. O Drew Lock sofreu a pressão e acabou errando um passe pro Tyrant que estava bem livre na endzone. Kicker do Tennessee, O Gostkowski errou 3 field goals e 1 extra point. E acabou acertando o último field goal para dar a vitória, faltando 20 segundos. Mas o Derrick Henry correu quase 40 vezes com a bola e só conseguiu 116 jardas, uma média de 3.7, 3.5 jardas por carregada, Defesa do muito Denver. baixa pro Derrick Henry, que só passou das 100 jardas porque ele teve quase 40 carregadas. E ano passado, na segunda metade da temporada, ele estava com média de 7 jardas por carregada. Esse jogo 3,5. Acho que não teve nenhuma jarda para mais de 10. Nenhuma corrida para mais de 10 jardas. E isso foi uma coisa que deixou o Broncos no jogo por bastante tempo. E acabou com uma falha aí do Vic Fangio, né, o técnico, por não ter pedido tempo na campanha do Titans, que estava correndo com a bola. Acabou gastando 20 segundos com uma corrida do Derrick Henry e acabou só sobrando 17 segundos para tentar um passe de 40 jardas aí para chegar numa área de field goal pro Broncos tentar virar, e ficou muito pouco tempo. Se tivesse pedido tempo, tinha 3, acabou o jogo sobrando 2 timeouts. Dava para ter usado antes, ou até para dar uma congelada no kicker, todo mundo faz isso. O kicker tinha errado 3. Era a hora. Talvez ele pensou, né? Acho que ele pensou, tá errando tanto, e falou, deixa o cara bater, tá errando. Ele falou que ia deixar... Dá pra entender, certo? Isso dá pra entender. Mas antes, acho que era a segunda descida, o Henry correu com a bola e acabou gastando bastante tempo no relógio. Então vamos falar então agora da próxima derrota dos Broncos. Vamos falar de Pittsburgh Steelers e Giants. O Giants até jogou bem, teve uma campanha muito boa, 19 jogadas, só que acabou numa interceptação muito infantil do Daniel Jones. Não tinha nada, não tinha ninguém para ele passar, acabou pressionado, tentando um passe no meio da endzone, que tinha 5 jogadores dos Steelers ali para pegar a bola, acabou sobrando pro Cameron Hayward, e ficou no final aí um pouco fácil pro Steelers, que só administrou o jogo, e o Juju parece estar feliz de ter um quarterback competente aí passando pra ele a bola do que ano passado com Duck Hodges e Mason Rudolph. Ele dançou bastante aí, né? Dois dançando, fazendo algumas gracinhas. O Juju também, como você falou no beisebol aí, né? A juventude trazendo alguma coisa um pouco mais, um tempero aí pra NFL. Alguma coisa mais pra você falar do meu Pittsburgh? Só pra eu saber. O que você achou? Defesa? Mas a defesa deixou 3 wide receivers do Giants, conseguiram 6 recepções, no mínimo. Mas segurou bem o Chacon, né? O Saquon, sim, conseguiu parar a corrida, mas o jogo aéreo não. E vamos ver se pro próximo jogo, né, Broncos e Steelers, o Courtland Sutton pode jogar, o KJ Hamler pode jogar. São armas muito boas pro Drew Lock no jogo aéreo. E pode complementar aí o Jared Judy, que tava sozinho aí no jogo de ontem. E acabou dropando 2 passes bem fáceis. Que um era pra dar o first down, pra pelo menos deixar o time na área de field goal pra
abrir 17-13, forçando o Titans a marcar um touchdown para virar o jogo. Acabou dropando o primeiro jogo da carreira dele. Esse era o ponto fraco dele vindo do draft, mas ele mostrou nas rotas que ele deu um baile nos cornerbacks do Titans. Só segurar a bola agora. Na linha de scrimmage, ninguém conseguia ficar perto dele. Depois, o movimento de pés é muito bom, muito bom. Certo, então. E aí a gente tem então agora esse confronto aí vindo na próxima rodada, certo? Denver e Pittsburgh. Vamos ver. E eu, da minha parte, só pra deixar aqui, feliz de ver o Big Ben saudável. E ele na entrevista também falando que agradece todo mundo que ajudou ele a estar saudável. E aparentemente num shape legal pra jogar. E feliz de estar com esse time. E é legal. Eu me sinto bem de ver ele. É um cara que é importante pra mim no futebol americano. Vai falar agora então de Indianapolis e Jacksonville. Vamos lá. Minshew mania. 3 touchdowns pro Gardner Minshew, que vai tentar aí nessa temporada provar pro Jaguars que eles não precisam de Trevor Lawrence ou Justin Fields no próximo draft, que ele é a solução. Ele é muito carisma, a torcida ama ele e mostrou nesse jogo que consegue dar conta. No passado também teve bastante jogos que ele conseguiu virada no final. Só que como ele foi um jogador vindo da quinta, rodadas bem altas aí do draft. Ninguém ele era rookie no passado, segundo ano esse ano. Se ele continuar aí até o final com esse nível, acho que o Jaguars pode até escolher ele pro ano que vem. É o MIP. Candidato ao MIP. Não, o MIP, ano passado ele jogou já bem. Se ele melhorar. Ano passado era pra ser o MIP, então do nada pra um jogador que jogou bem e ainda virou mania, né? Vendeu bastante bigode. Vamos então, o que temos? Tem aí tem um Seattle e Atlanta Falcons, né? Seattle conseguiu uma vitória até que fácil. A defesa do Falcons muito abaixo. E Julio Jones até tentou, mas Ryan muito bom quarterback. 450 jardas aéreas. Só que do outro lado tinha o Russell Wilson. E na defesa tinha a arma nova aí do Seahawks, Jamal Adams, que jogou bem na sua estreia pelo Seattle. Isso aí, Russell Wilson mesmo mostrando tudo que veio trazer. E falar agora então de Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Duelo de divisão. E tá feliz o Rodgers? Achou passe? Achou pra quem passa a bola? Achou passe e provou que ele não tá acabado, né? Muitos torcedores achando que ele tá acabado, que não tá mais no nível. 364 jardas, 43 pontos no placar contra uma defesa do Vikings que é muito boa. E é o principal candidato, o principal rival aí para o título da divisão. E o Rodgers 7-0 desde o ano passado, né? Foi invicto ano passado contra time de divisão. Começou esse ano já com uma vitória. E Devante Adams também, wide receiver, 156 jardas aéreas recebidas. Muito, muito bem. Um wide receiver que está sempre num nível muito alto todos os anos. E aí uma vitória do Packers que põe aí uma mensagem para o resto da divisão norte da Eles Conferência Nacional. Continuam forte e vai ser difícil ganhar deles. E na defesa também, o Jaire Alexander jogou muito bem o cornerback e conseguiram aí parar Kirk Cousins. Vamos então aí agora pro jogo dos vovôs. Acho que o principal jogo vindo até pra essa semana. Todo mundo queria ver o Brady no Buccaneers, todo mundo queria ver Brady contra Brees. Só que o Brady acabou tendo seu terceiro jogo seguido com uma pick six. E essa pick six acabou abrindo bastante o placar pro Saints, que depois disso só administrou, tendo o Drew Brees como quarterback. Eles não cometeram erros quase zero. O único problema pro Saints é que o Michael Thomas acabou lesionado. Pode ser que ele perca algumas semanas. Estão falando aí mais de uma semana fora pra estrela aí do Saints. E no Buccaneers, parece que não
foi tão ruim, mas aí vai demorar pra dar uma engrenagem, uma combinação, principalmente porque não teve treinos, não teve pré-temporada. Tem essa diferença, né? Eles vão demorar Esse jogo mais foi o primeiro jogo contra de verdade, foi esse, né? acho que quase todos os times aí com peças novas então vão ter 2, 3 semanas pra pegar o embalo e ter uma conexão aí com os seus parceiros. Alguns jogadores foram exceções, né, como o DeAndre Hopkins com a conexão com o Murray, sensacional. O Ken Newton jogando muito bem em New England, mas outros times acho que só tem a melhorada aqui pra frente. Então é isso. Isso. Finalizado, o que você tem pra trazer aí do que tá vindo aí pra assistir? Acho que fica meio... NBA fica meio óbvio, né? Já falou aqui quinta, sexta, sábado, domingo. Assistam o Segunda, máximo que terça. puder. MLB, alguma coisa você sabe? MLB tem o jogo aí, Padres e Astros amanhã, mas não Padres tem nenhum... e Dodgers, né? Padres e Dodgers, mas não tem 4 da tarde. nenhum... Hoje, pra quem tá ouvindo aí, acabou de subir. mas não tem nenhum jogo que vai ser muito determinante pra classificação dos playoffs nesse final de semana. Uhum. Vai ter um Yankees e Boston, sempre legal assistir, mas Boston um dos piores times da MLB esse ano. O Yankees precisa ganhar pra continuar aí nos playoffs. E talvez tenha a volta de alguns jogadores aí do Yankees. Ninguém sabe quando, mas o Aaron Judge e o Stanton começaram a treinar já. E estão preparados pra voltar. E NFL? NFL ainda é Pittsburgh e cedo. Denver. Ainda é cedo pra saber quais times são mesmos. Mas assistam os candidatos. Pittsburgh e Denver. Assim, no próximo episódio a gente vê aqui quem ganhou. Pode pôr aí. Quem mais? Tem algum jogo que você sabe? Se tiver Sutton, vai ser um pouco fácil pro Denver. Vamos esperar. Se o Lindsay conseguir jogar, né? Saiu machucado no jogo passado também. O Conner também, então Titans. vamos lá. Lindsay, Sutton, Hamler, AJ Bowie, Von Miller. Todo mundo machucado aí. John James optou por não Eu jogar a conheço temporada. isso como já tá arrumando a desculpa antes do jogo, mas tudo bem. Qual o jogo você que tá você falando acha de James interessante? Conner? Não, você falou primeiro. Você falou do Lindsay. do Lindsay e eu falei do Conner. Só isso. Você falou o seu tá, o meu tá também. Só Posição por posição, você falou isso? e nos wide receivers. Aí cada um tem que resolver o seu problema, né? E na defesa. Aí o problema Sua é estrela individual. defensiva. Aí é individual. E aí? Também Quem tem não, de jogo? não dá pra saber, mas indo pro ano passado, Ravens e Texans vai ser talvez interessante. O Texans Eu acabei de pouco ver mais aqui que abaixo. na quinta-feira não dá pra assistir, né? Não, Browns e Bengals. Não. Browns é um time que é pra ser bom, não consegue, mas um time que e é um time que é pra ser bom. mas o Bengals tem o Joe Burrow e é sempre legal ver a primeira escolha Legal. do draft jogando, né? Concordo. Isso eu concordo. E aí, vamos lá. Ravens e Texas, Lamar contra o Deshaun Watson. Acho que vai ser um bom jogo. Beleza. Então tá aí as apostas do Matheus. E tem também aí o que? Tem. Deixa eu ver Tem- aqui mais o que tem. Tem jogo interessante aqui. Tem Everton e West Brom. Não, esse não. Esse jogo deixa pra lá. Tem E- Liverpool e Chelsea. Sabia que ia soltar algum. Então tá bom, tem aí. Tem o Domingão aí, né? Que é aquele domingo onde você. Aí no horário do Brasil, 2 da tarde, tem esse Denver talvez e Patriots. Pittsburgh. Mas não vai passar na ESPN. Mas tem eu sempre- Patriots e Seahawks no Sunday Night. Jogo interessante de ver. Tem esse Chiefs e Chargers, que também considero um jogo legal de ver. O Chargers um pouco abaixo esse Mas ano. a defesa, uma defesa interessante. Tem Ravens e Texans, um belo duelo de É isso que eu QBs, falei aqui. né? Que De você já Watson, tinha anotado aí. Daí E é Saints e isso. Raiders no Monday Night. Cowboys e Falcons. Vamos ver se... os dois precisam da vitória, né? Os dois perderam, então tentando brigar pro O playoffs. Washington e Arizona, os dois vêm de vitória, né? Só que o Washington vamos ver se eles conseguem continuar aí. Um bom jogo. E vamos ver Chase Young contra Kyler Murray. Vai ser legal até, né? Isso aí. E aí tem esse grande Giants e Bears também. Certo? Só vou deixar anotado. Falou? É isso? Falou. Então tá bom. Então aí, galera, pra esse tipo de dica, assim, dos jogos e tal, acho que o melhor jeito mesmo é acompanhar as redes sociais, porque a gente vai lá comentando, falando e você pode ver os jogos. Certo? O Matheus tem uma dica cultural e um livro que você vai começar a ler essa semana. Eu assisti um documentário hoje do John Sanders, na 30 for 30, o dia que ele jogou um jogo de playoffs no sábado, da MLB, viajou
para jogar um jogo da NFL no domingo. E depois terminou o jogo e voltou para Pittsburgh para jogar o jogo 5 da série entre Pirates e Braves no mesmo dia. Então ele jogou 3 jogos em 48 horas. 28 horas. Hein? 28 horas. Porque é 6h30 do sábado começou o primeiro e 6h30 do domingo começou o do beisebol. E teve o jogo do futebol americano no meio. Legal. E livro que você acabou de comprar? Clemente, Roberto Clemente. A biografia. É o último herói do beisebol, alguma coisa assim, foi o Roberto Clemente Day. Esses dias atrás. Os jogadores poderiam decidir jogar com a camisa número 21. No Dodgers, o Kiker Hernandez jogou com a 21. E o Edwin Rios também puseram. Eles são do Porto Rico, da onde o Clemente veio. E eles têm o Roberto Clemente como um dos ídolos deles. Depois que você começar a ler, você traz mais informações aí, não, certo? Certo. Então, beleza. Então é isso. Vamos ver quando o Matheus traz algum novo texto aí pra gente anunciar aqui. Vai demorar muito ainda? Não, acho que eu vou fazendo da NFL. Eu penso alguma coisa dessa temporada. Então, beleza. Então vamos trazer Faça um da NFL dessa temporada, traz algum mais antigo pra estudar um pouquinho de história e a gente vai anunciando aqui, beleza? Beleza. Então tá bom. Então é isso aí. @LigaNortePod em todas as redes sociais. Também presente em todos os tocadores de podcast. E nosso e-mail liganortepod@gmail.com e o site liganortepod.com. A gente vai estar de volta aí provavelmente na próxima quarta-feira. Se acontecer alguma coisa muito grande, a gente grava antes, ou se a gente tiver que esperar por algum momento, a gente grava um pouquinho depois, mas é mais ou menos por aí, uma semana, certo? Certo. Então a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau. Falou.